vídeo nós vamos falar sobre o exemplo 2 do capítulo 2, o capítulo fala sobre limites, do livro Economia Matemática Sem Cálculo, Análises Gráficas de Modelos Microeconômicos. É um livro escrito por Fabrício Bueno e disponível no site da Amazon, www.amazon.com.br. Bom, o que esse exemplo nos diz? Tá? No capítulo anterior, em vídeos do capítulo anterior, nós analisamos essa função de custo variável, certo? É uma função cúbica, polinômio cúbico. Vamos agora fazer essa análise em relação ao custo variável médio, certo? Então, pensando no limite, eu vou copiar essa função lá no GeoGebra, certo? E vou obter aqui a função de custo variável médio. Como é que eu faço isso? Eu pego aqui, pego o custo variável, com base na quantidade produzida, e divido pela quantidade produzida. Tá? Vou obter o custo variável médio. Vamos tentar enxergar os gráficos aqui, né? Vou mudar a escala. Normalmente a gente usa essa aqui, 1/50, certo? Tirar um pouco do zoom e analisando o quadrante de valores positivos, de que, né? Nós temos a função de custo variável, essa função cúbica aqui, ó. Esse gráfico é uma função cúbica, certo? Já o custo variável médio, tá? Ele é uma parábola, certo? Se a gente quiser saber o limite, bom, se a gente quiser pensar assim, vamos pensar o limite no custo variável médio, limite no custo variável médio, com o Q, né, a quantidade produzida, tendendo ao infinito. Vai dar infinito, né? Porque, olha só, essa parte da equação ela vai crescer muito mais rápido que essa parte aqui de baixo, né? Certo? Que o Q? Que aqui é o cubo, né? Então, isso tende ao infinito, certo? Então, quanto mais eu produzir, mais vai aumentar meu custo, certo? Ele tende ao infinito. Vocês podem ver aqui que é uma parábola que tende ao infinito. Bom, e se a gente pegar, analisar o limite, né, dessa função tendendo a zero? Vai dar um valor que às vezes a gente pode ficar assim meio pasmo, né? Aí você fala, não, então eu vou olhar o limite inferior da função custo variável médio, certo? Tendendo a zero. Também dá 60, né? Tá aparecendo que vai ser contínua, mas não vai. Certo? Então, vou botar aqui agora o custo superior. O limite superior, perdão. Agora bagunçou tudo. Fui tentar economizar tempo e digitação, mas não deu muito certo. Bom, olha lá, deu 60. Então, para ser contínua, falta uma última coisa que não vai dar certo. Ó, se eu tentar, ó, então eu sei aqui que chegando a zero pelo lado esquerdo, limite inferior, né? Embora matematicamente a gente não tenha quantidade negativa, matematicamente tem, perdão, mas na prática, né, na economia a gente não tem quantidade de produção negativa. Então, chegando pelo lado esquerdo, que matematicamente é possível, a tendência é que o custo variável médio seja 60. Chegando pelo lado direito, isso é, diminuindo a produção até chegar a zero, a tendência é que ele seja 60. Mas, para ser contínuo, a gente tem que ver isso aqui, ó, custo variável médio, tá, de zero, tá, indefinido. Então, exatamente naquele ponto, ele não tem valor, certo? Então, é um limite indefinido, certo? Ela é uma função não contínua, né? Nesse ponto o limite não é definido, certo? Mas você pode mesmo assim falar, mas por que ele está dando esse limite igual a 60? Bom, eu vou simplificar essa função, olha lá. Simplificar a função custo variável médio. Tá? De cara que a gente analisa, ó, não dá para ser, não dá para o Q ser zero, porque o Q é denominador, não pode ter divisor por zero. Mas se você simplificar, olha como é que fica essa função. Tá? Eu usei a função simplificar aqui, ó, do GeoGebra. Ele me gerou isso aqui, porque cortou o Q é a terceira com Q, sobrou o Q ao quadrado. Q ao quadrado com Q, sobrou o Q. E aqui sobrou 60. Isso quer dizer que matematicamente esse resultado é possível, né? Por quê? Ó, vamos supor que o Q agora, depois que eu simplifiquei, que o Q seja zero, né? Aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero, vai sobrar 60, tá? Por isso que a tendência é ser 60. Mas só eu consigo obter 60 se eu simplificar. Se a função ficar desse jeito,
ela, da forma original dela, né, que é o custo variável dividido pela quantidade, é impossível você chegar a uma quantidade zero, tá? Então é um exemplo que às vezes na matemática dá uma certa dúvida pra gente, tá? Por causa dessa não continuidade, mas para fins práticos, né, a gente pode imaginar que se eu não produzo nada, então o custo variável médio não faz sentido, né? A gente pode considerar ele nulo, tá? Não faz sentido. E para fins práticos, né, como o custo variável cresce muito mais rápido que a quantidade, né, se eu aumentar indefinidamente, o custo variável médio vai aumentar indefinidamente. Tá? Nós já vimos anteriormente que em algum momento ele vai diminuindo, porque a gente fez lá atrás a análise do custo variável marginal, certo? Enquanto ele diminui, o custo variável médio diminui. Mas em algum momento ele chega no mínimo e começa a aumentar, certo? E isso tende ao infinito.